Sim, meus amigos. Vídeo diferente e com exclusividade aqui no canal do Pimenta, porque esse é o primeiro analisando os jogadores que podem vir para o Goiás ainda nessa janela. Afinal de contas, a janela fecha amanhã, dia 10, e o Goiás corre contra o tempo para acertar com o zagueiro. E claro, na minha companhia, tive que trazer ele, que já é especialista no assunto, conhece bem de Série B. Estou com ele, o repórter da ESPN, Felipe André. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você. Tudo jóia, Pimenta, tudo jóia. Boa noite, um grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Vamos lá, né? Alguns anos cobrindo Série B aí, agora nas transmissões da ESPN, no Disney Plus. Tamo aí, o que você precisar, tamo junto. Tá gostando? Pô, ótimo, cara. Tá louco, é outra parada, assim, né? Porque a gente, nos últimos anos, a gente vinha trabalhando em transmissão de Série B, mas transmissão de rádio, né? É uma outra pegada. Agora, na transmissão Uhum. oficial, transmissão com imagens, tudo, pô, sensacional. Tô muito feliz. Sua estreia foi. Teve muito nervosismo na sua estreia? Cara, deixa eu te falar, até que não. Porque, assim, fazer a transmissão, estar ao vivo, eu gosto bastante, sabe? Não é nada que me preocupa. Eu fiquei mais nervoso para gravar algo, tipo assim, para fazer um VT do que para fazer o ao vivo. Eu já estreiei entrando ao vivo numa sexta, aí eu já entrei ao vivo no fim de semana com Vila e Paysandu, no Serra Dourada. Aí deu alguns probleminhas na hora que eu fiquei um pouco nervoso, assim, que teve um pequeno problema no meu retorno, mas também nada demais, nada que eu já não tinha, que eu já não tenha passado aí por 1 milhão de vezes em outros locais. Mas eu fico mais nervoso quando eu tenho que gravar um VT do que o ao vivo. O ao vivo é sensacional, é tudo bom. Ao vivo você já tira de letra. Isso é verdade, Ah, isso é é fato. tranquilo. Mas então, bora falar do assunto principal. Afinal de contas, você tem acompanhado os três times goianos na Série B. E ontem você acabou acompanhando Goiás. E você viu presentemente o choque de cabeça entre Luiz Felipe e Lucas Ribeiro. Na hora que tu viu, deu pra sentir que tinha sido uma parada bem mais séria? Cara, deu, porque assim, na hora que tem o choque, foi um choque meio estranho, né? Porque o Lucas tá olhando muito a bola e eu acho que o Luiz vai olhar a bola também. Os dois não conseguem nem conversar, nem se ver, e aí tem uma pancada muito feia. Do jeito que os dois caem, eles já ficam estirados, né? E aí preocupa, porque ninguém levanta, demora. Imediatamente os jogadores dos dois times já começaram a chamar o departamento médico, já começou a chamar a ambulância. Já foi uma situação bem ruim de ver, assim, né? Porque não é legal, é uma coisa muito preocupante, ainda mais choque de cabeça. A gente sabe de todos os problemas que isso pode causar na vida de uma pessoa e a pancada foi forte. Então a gente já fica preocupado na hora. Graças a Deus, assim, não demorou muito, a gente já começou a receber a informação de que o Lucas estava bem, o Luiz, tanto que ele continuou no jogo, ou seja, a gente já sabia que ele estava tudo bem, precisou tomar uns pontos ali na cabeça, acho que 10 pontos. 10 pontos. Ele 10 ultrapassou o pontos. Paysandu na tabela. É, já passou muita gente, eu acho. E aí ele voltou, né? Precisou sair ali depois, mas com ele já estava tudo bem. O Lucas, a gente recebeu informação depois também que já estava tudo certo, era só alguma questão de protocolo mesmo, vai passar por mais exames para ver se ele entra no protocolo de concussão ou se até mesmo a concussão pode ser descartada, mas depende de exame médico. Mas na hora foi uma situação que preocupou, mas graças a Deus deu tudo certo para os dois. Então, assim, só para atualizar, né, eu chequei com algumas fontes hoje e que me disseram que pode ser que ele fique de 30 a 60 dias parado. Então o Goiás vai ter que correr atrás mesmo, hein? A parada foi séria, porque parece que afundou o crânio dele. Pois aí já é uma outra situação, porque se entra só no protocolo de concussão, aí são alguns dias, né, uma semana, 2 semanas ali, por protocolo, alguns dias sem treinar, mas se de fato tem uma lesão, se tem esse tipo de situação, como você disse, que teve esse afundamento ali na região do crânio, aí já é algo que preocupa, né? E o Goiás vem de uma lesão do Messias, que é pelo jeito que o Wagner Mancini disse depois do clássico contra o Atlético, seria pelo menos um mês, né? Então já junta ali que o Antony no próprio clássico não foi tão bem e ele tem Uhum. ali um Wagner Mancini e um Hever para poder orientar, mas claramente o Goiás já deu um passinho para trás, está tentando resguardar um pouco o Antony. O Gonzalo entrou como zagueiro nesses 2 últimos jogos contra o Volta Redonda. Achei que ele entrou um pouco
um pouco perdido, o Luiz Felipe teve que cobrir bastante ele ali, mas depois eu acho que ele conseguiu se encaixar. Eu acho que é um jogador que pode quebrar um galho, mas o líder da competição não pode viver de quebrar galho, né? Tem que ficar atento, porque assim, o Goiás começou muito bem uma Série B, que tem tudo para que o Goiás, continuando nessa pegada, continuando nesse ritmo, consiga o acesso. Estava até fazendo levantamento nada, né? O Ferrari fez o levantamento, eu só perguntei. E no levantamento do Ferrari, nessa época de pontos corridos, apenas o Criciúma, em 2007, chegou à 11ª rodada com 26 pontos e que não conseguiu acesso. Que são de 5, 6 times que chegaram nessa pontuação, que conseguiram acesso, inclusive o Cruzeiro, naquela campanha espetacular, com 11 rodadas, tinha 28 pontos, ou seja, só 2 a mais que o Goiás. Então, é um começo que deixa o torcedor esmeraldino, com certeza, com muita esperança de um acesso. E o Goiás precisa se precaver. É um time, é um elenco que eu acho que já é um elenco em um bom número, mas com essa sequência de lesões, o Goiás tem que dar uma olhada para esse setor. Tomara que o caso do Criciúma seja um caso isolado e o Goiás consiga assim um acesso. Mas tá, aí que tá, o Goiás joga contra o CRB. E aí o Goiás não tem o Messias, contundido. O Lucas Ribeiro, a chance dele é 0. O Luiz Felipe é dúvida. O Antony deve ser opção. E aí a prioridade do Goiás? Tá, detalhe. O Gonzalo, que tava quebrando galho, tá suspenso. E o Então, Caio, a lateral. hã? E E o o Caio Caio, lateral. E o Caio lateral tá suspenso também. Então, a prioridade do Goiás, que era para contratar um lateral esquerdo, um ponta, um meia, quer dizer, o meia não precisa mais porque veio o Benítez, agora virou zagueiro. Então, aqui nesse vídeo, o vídeo começa agora. Para você que chegou nos 5 minutos de vídeo, agora sim vamos pro assunto principal do vídeo, que é possíveis zagueiros que podem chegar a Goiás. Trouxe você, Felipe, exatamente para falar disso. Trouxe alguns nomes aqui e você vai me dizendo, quero ver seu termômetro. Se você acha que compensa, se você acha que esse jogador traria de alguma forma um jeito do Goiás melhorar ou manter esse nível na competição. Então Uhum. bora começar, você tá preparado? Tô. Só falando uma coisa antes, Pode. eu acho que o Goiás precisa dar mais tempo para o Antony. Assim, ele não foi bem no clássico, teve 2 falhas, mas eu acho que é um zagueiro promissor. O Goiás precisa dar essas oportunidades. Eu acho que o Caio é um bom exemplo, teve oportunidade, está jogando muito bem. Eu acho que o Antony merece ter uma minutagem. Eu acho que contratar por contratar talvez não seja legal. E aí a gente vê um exemplo do lado aqui do Atlético, do Goiás, né? Que é o Atlético, que contratou o Vladimir, que contratou o Anderson, contratou o Lucas Barreto. E aí o Léo, né, jogou contra o Atlético Paranaense, não sofreu gol e pode ser um cara para se firmar talvez na posição, como o Caito fez ali no Goiás. Então, eu acho que é sempre bom a gente olhar para a base, olhar para essas opções que os times goianos possam ter. Então, o Antônio, eu acho que ele precisa dessa minutagem. É isso. E lembrando também, só para fazer uma ressalva, que o Goiás tem outros 2 zagueiros da base que tem treinado um profissional, até por conta da lesão do Messias, que é o zagueiro Murilo Câmara e o zagueiro Pablo Lopes. Nem pegaram férias, já começaram a treinar com profissional, porque assim, vai que precisa, né? Então pode ser que chegue a hora desses meninos também. Alguém vai ter que Mas alguém vai ter que ir pro banco, exato. E no meu caso eu torço muito para que seja essa garotada da base. Bora pro vídeo então, tá preparado? Bora. Os 2 primeiros nomes eu já vou trazer porque já foram descartados. Eu falei no vídeo anterior com o Ferrari. O primeiro é o Rafael Tolói. Ele não vem, né? Ele recebeu proposta do Inter, mas a tendência é que ele fique na Europa. Ajudaria bastante, ô Felipe? Você brinca, né? Rafael Tolé é zagueiro de Série A hoje, assim, tranquilamente. Tanto que o Inter procurou, o Vasco procurou meses atrás. Eu acho que se você chega no, se o empresário do Tolói chega no mercado hoje, fala assim, ó, o Tolói está à disposição, quer voltar para o Brasil. Quem quer fazer uma oferta? Bom, dos 20 da Série A, pelo menos uns 15 vão procurar saber, pelo menos assim, o que ele quer de salário, o que ele está pensando, pelo menos para entender qual é o negócio, porque o Tolói tem Uhum. muito mercado aqui no futebol brasileiro. Um jogador muito experiente, de liderança. Eu acho que é um baita jogador. Quando ele jogou no Goiás, quando ele jogou no São Paulo, para mim, teve oscilações ali no São Paulo, mas no geral foi muito bem por lá, tanto que saiu cedo. Falar do Tolói, acho que é chovendo molhado. Acho que no Goiás ele chegaria sobrando, assim, sem sombra de dúvida. Mas ele teria que abaixar bastante a pedida salarial, né?
Porque aí é a realidade de um clube de Série B, né? Se o Goiás, assim... É porque existem negociações e negociações. O Goiás poderia oferecer um salário X e em caso de acesso, uma renovação já com salário pré-estipulado para o ano que vem. Mas aí é muito si, né? Tem que ver até onde que o Tolói quer também. Porque você fala, pô, se a gente chegar aqui, se a gente continuar bem, se a gente subir, ano que vem eu te pago X. Tá bom, mas e se não acontecer? Como é que o cara fica? O cara já tá Sim, numa reta concordo. final de carreira que ele precisa pensar e ponderar algumas situações, o que ele quer para a vida dele. Então também tem que entender do Tolói o que ele quer nesse momento. Ele tem mercado na Europa, com certeza ele teria mercado na Arábia, no mundo asiático, se ele quisesse, que são mercados que pagam bem, mas tem que entender o que ele quer. E aí vai do desejo pessoal. É isso. O outro zagueiro que eu tinha levantado no último vídeo foi do Thiago Heleno, mas ele acertou com o Paysandu. Então bora para agora para os reais nomes que podem pintar aqui no Goiás. O zagueiro Ricardo Graça, conhece? Do Júbilo Iwata. Ex-Vasco. Ex-Vasco. Jogou na seleção de base e o contrato dele lá acaba no final desse ano. No caso, ele Assim, eu teria que lembro, vir, sei lá, um emprestado ou então um pré-contrato, possivelmente. eu lembro muito pouco dele. Não é um atleta que eu faria muito esforço assim para trazer, não. Não tô acompanhando futebol japonês, não, para poder falar assim, pô, esse cara. Mas assim, é um nome, mas não estaria na minha lista de prioridades assim, não. Tem algum zagueiro que tu indicaria hoje que tu fala assim, pô, esse cara é bom? Tipo, sei lá, Alex Nascimento. Pô, o Alex Nascimento, cara, o Alex é um zagueiro que eu gostaria de ver no futebol goiano, assim, um zagueiro canhoto, não é? Que é sempre uma procura gigantesca, né? Os times sempre querem um zagueiro canhoto para poder fazer. Zagueiro canhoto, canhoto no geral, né? Zagueiro canhoto, volante canhoto, meia canhoto. O Alex, cara, tem um cara no CRB que é interessante, que é o Fábio Alemão, que foi sondado por alguns clubes. Pô, mas renovou. Pois é, exatamente. Acabou de renovar lá. Pô, teria que pensar. Tem o Alisson Cassiano, que estava recentemente no esporte. Acho que ele deixou o esporte, teve pouco tempo. Teve uma passagem aqui no Sim, Vila, sim. foi para Portugal. É um jogador que eu ficaria de olho também. Teria que pensar mais alguns nomes assim para indicar. O problema é indicar, né? O povo acha que a gente é um negócio, mas são nomes que eu acho interessantes. São nomes assim, para uma Série B, eu acho que poderia compor esse elenco do Goiás. Entendi. E eu trouxe um nome aqui que ele estava sendo destaque no Retrô. Cheguei até a perguntar pro Andrino, mas o Andrino gentilmente disse que não tinha nada negociando com ele, que é o zagueiro Valse do Retrô. Em Lembra São dele? Paulo. Lembro. Ele surgiu como um menino muito promissor no São Paulo. Acho que seleção de base, se eu não me engano. Só que ele teve muita lesão, né? Ele teve muita lesão. Isso, essa foi a aspa que o Andrino soltou pra mim. Pois é, foi muita lesão, tanto que ele basicamente sai do São Paulo pro Retrô, né? Ele não tem um. Porque às vezes, se o cara aparece num time grande e não tem oportunidade, ele desce um patamar. Hoje, assim, com todo respeito ao Retrô, mas tem uma distância do Retrô pro São Paulo. Sim. Apesar do trabalho, campeão da Série D, tá na Série C, tentando se manter, quem sabe subir. Mas existe uma diferença. Se o Valse não tem tantas lesões, ele poderia estar hoje numa Série B tranquilamente. Porque ele surgiu como um cara muito promissor, mas muita lesão. Então é um cara que você tem assim. Vale a aposta? Aí você tem que ponderar o lado financeiro, como é que está o atleta, se ele quer, se o treinador já trabalhou com ele, conhece ele para tentar apostar. São situações que você precisa ponderar, mas não é um jogador que eu iria atrás, não. Então tá, vamos com o que tá sem contrato. Rescindiu recentemente com o Vitória, o zagueiro Bruno Vini. Conhece? Bruno Vini, ex-Santos, ex-São Paulo, ficou um tempo fora do Ex-Nápoles, país. Ex-Vitória, você falou? ex-Vitória. Sim, ele ficou um tempo fora. Assim, é um zagueiro experiente, é um zagueiro que eu acho que ele vem muito na linha do Messias e do Luiz Felipe. São jogadores bem experimentados, muita experiência. Eu acho que ele poderia agregar, mas eu acho que o Goiás, se a gente olha para o sistema defensivo do Goiás, o Goiás já tem dois nomes bem experientes: Messias e Luiz Felipe. O Lucas Ribeiro, que tem uma rodagem, mas nada, ainda não comparado aos dois.
Eu acho que se o Goiás for procurar um zagueiro, eu acho que o Goiás precisaria procurar um zagueiro mais jovem do que um Bruno Vini da vida, sabe? Um cara que já tá na casa dos 30 anos. Então eu iria mais num zagueiro mais jovem, com uma possibilidade ali de, de ter um crescimento, de talvez pensar numa revenda, porque zagueiro tem uma vida um pouquinho mais longa, né? Se a gente for olhar do que um atacante, o Sim. zagueiro consegue se destacar depois dos 30, com 30 e poucos anos, consegue ter uma experiência boa, ainda mais num time emergente como é o Goiás, pensando em chegar numa Série A, que se chegar numa Série A, se conseguir o acesso, vai ser um time que vai brigar para ficar. Então, eu buscaria mais nessa visão, eu não iria atrás do Bruno Vini, não. Então, falando em um zagueiro mais jovem, a gente poderia trazer um jogador que jogou no Goiás, o zagueiro Iago Mendonça do Alverca. E aí você vai falar assim, Pimenta, você tá maluco? Eu não tô maluco, é porque o Iago Mendonça pode ser um dos possíveis convidados do De Carona. Então, quem sabe, ele já aqui em Goiânia, e eu já posso fazer essa ponte. O que você acha do zagueiro Iago Mendonça? Ele apareceu como um zagueiro numa geração que o Goiás precisou muito, né? Que o Goiás chegou naquela edição de Série A ali que precisava, estava usando a molecada, tava dando oportunidade, o Iago, o Figueira, aí você pode me ajudar, teve mais meninos utilizados ali. O Jefferson, Rodrigues, Daniel de o Jefferson, Pauli, isso, Índio, Daniel Índio, o Breno. Breno, bem lembrado, o Jefferson já tinha subido ali, mas ainda era quase que um menino da casa, né? Pela sequência de anos que teve no Goiás. Assim, entre Iago Mendonça e Antony, eu fico com o Antony, né? Se a gente for pensar que hoje o Antony é o quarto zagueiro, para ser o quarto zagueiro, eu fico com o Antony. Se você precisa muito, se é algo que você vai fazer um contrato de 6 meses e que o Mancini fala, pô, eu tenho 2 zagueiros, a minha dupla de zaga titular hoje vai ser Gonzalo e Luiz Felipe. Sem o Gonzalo para o CRB, joga Antony e Luiz Felipe. Messias vai demorar, Lucas Ribeiro vai demorar, eu preciso de uma nova quarta opção. Porque você tem o Gonzalo, você teria o Luiz e você teria o Antônio. Uma quarta opção, Certo. eu contrataria. É um nome para ser quarto zagueiro. É aquele cara que fica no banco no jogo em casa, porque você relaciona mais jogadores, para fora ele não viaja. É um cara que vai completar treino, é um cara que, se precisar, vai entrar. Mas, assim, para ser quarta opção, para chegar jogando, não. Então tá, vamos agora para o último nome. Esse que foi o que fez eu realmente, de fato, gravar esse vídeo. Que, segundo informações, pode ser que esteja ele chegando ao Goiás. É um zagueiro mais experiente. É o zagueiro Tite, ex-Fortaleza não, né? Tite, ex-Bahia, atualmente no Fortaleza. O contrato dele acaba no final desse ano e ele poderia vir emprestado. O que você acha dessa possível contratação do zagueiro Tite? Eu acho um bom jogador. Eu acho um bom jogador. Aí a gente volta na mesma linha de Messias e Luiz Felipe. Jogador experiente, jogador rodado, com perfil de liderança, com perfil de conquista, né? Porque ele está nesses últimos anos, anos importantes para o Fortaleza, de conquista, de acesso, de disputa de competição internacional. É um jogador que, quando se fica muito tempo dentro de um clube, se tem um desgaste natural, como por exemplo teve com o Tinga lá no Fortaleza. Então, assim, é um jogador que eu acho que chega, mesmo com todo mundo à disposição, eu acho que ele brigaria para ser titular. Se tem todo mundo à disposição, Lucas voltou, Messias voltou, tá todo mundo ali, eu acho que ele chega e briga para ser titular, mesmo nessa boa zaga do Goiás que já está bem encaixada. É um jogador Então, segundo, experiente. segundo informações, ele pode chegar amanhã já e assim que regularizado já deve ir para Maceió enfrentar o CRB. E Ele precisa ainda ser regularizado até amanhã. precisa ser regularizado até amanhã. Então Até, é data, como é que fala? Não é nem data limite, é tempo limite. é um É isso. deadline mesmo. Deadline, exatamente, obrigado. E para finalizar, outra informação que chegou para mim que o Goiás também tá acertando com outro zagueiro, mas esse só um pré-contrato que ele poderia assinar somente na janela de julho. Ainda não tem o nome, vou na Ah, caça, mas esse jogador quer jogar no Goiás, porém ele tá com contrato com outra equipe e chegaria ao Goiás somente em 2026. No mais é isso. se Aí tem duas possibilidades, né? Dois perfis. Se é um Ah, cara, seria para chegar só pro ano que vem. certo.
Aí, ou é uma aposta, ou é um zagueiro nível Série A, imagino eu. Porque o Certo, Goiás está fazendo pré-contrato com o Brian, que é uma aposta. certo. O Brian Uhum. do CSA é uma aposta. Não é o cara que vai chegar para jogar, mas é uma aposta. E os clubes goianos, eu não falo só do Goiás, precisam de apostas. Precisam de jogadores que cheguem com um custo mais barato, mas que o clube entenda que ele possa se tornar um grande ativo. E aí é necessário fazer. Não pode viver de aposta, né? Todo mundo é aposta, não pode. Igual Depende, o né? Tite, Viver de aposta, muita gente se deu mal, a Virgínia tá aí pra não, prova disso. o Tite não vive. O Tite não é uma aposta. O Tite é uma realidade. Mais do que realidade, é um baita zagueiro. Então ele chega e joga. O Messias Luiz Felipe não é aposta. O Lucas Ribeiro, eu acho que ele não chegou tanto como aposta, mas também não era tão realidade. Eu acho que ele estava buscando se Certo. firmar. O Uhum. Antony é uma aposta. Literalmente, até pela idade. Então, assim, eu espero até que seja uma aposta, assim, se for seguir essa linha de raciocínio do Brian, por exemplo, buscar um pré-contrato, talvez com alguém mais jovem, alguém que você possa observar no fim desse ano, que você possa observar ali no começo da próxima temporada num campeonato estadual. Mas aí a gente tem que. A gente não, você vai descobrir quem é a pessoa e a gente vai poder analisar um pouco melhor depois. É isso, quando eu descobrir, você está convidado para a gente analisar sobre esse possível jogador. Tamo junto. Certíssimo? Queria agradecer desde já a sua presença, porque daqui a pouco tem jogo para você acompanhar. Você que não pode perder nenhum jogo da Série B desse ano. Pô, tem que ver Obrigado mais tudo. uma vez aí. E é isso. Fechou. Eu que agradeço, Pimenta. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Se você precisar também, se você precisar, pode chamar. A gente vai tentando assistir um pouco de tudo dessa Série B, né? Não dá para ver tudo, Sim. não dá para ver tudo, mas a gente tenta ver um pouquinho de tudo. Os times goianos aqui em Goiânia, estarei sempre em todas as transmissões da ESPN, Disney Plus nos jogos em Goiânia. E quando o jogo é fora, a gente fica de olho, né? A gente fica de olho. Acompanha, qual que é as redes sociais, Felipe? Cara, tem F Felipe André e Felipe André P, porque até hoje eu não consegui um arroba Twitter para. você tá mais parado, né? Você ficou mais paradinho agora. Foi. Porque assim, a gente sai do dia a dia de um clube, aí como a gente está cobrindo os três, a gente tenta ser. A gente não é tão presente como um setorista, né? De descobrir Certo. informação, mas a gente tem sempre algumas pautas legais, algumas coisas, então sempre que eu estou ajudando ali no site da ESPN, por exemplo, ontem, durante o jogo a gente já teve uma nota publicada sobre a situação do Lucas Ribeiro, e aí a gente vai trazendo informação, vai atualizando o site, aí a gente vai divulgando. E enquanto isso, com as matérias, né? E aí as matérias estão indo para o Instagram. Quando dá, a gente publica lá. Tem uma muito legal que vai rodar hoje, no intervalo Boa. do Vila e Criciúma, Criciúma e Vila. E aí, imagino que amanhã possa ir para as redes sociais. É isso. Obrigado, Felipe. Para você aí de casa que gostou desse conteúdo, comenta se quer ver mais convidados especiais, assim como Felipe André. Comenta quem você quer ver aqui. A gente vai na caça. Deixa o teu like e se inscreve no canal para mais vídeos no canal do Pimenta. E acompanha as redes sociais também, que hoje tá bombando. Hoje, especialmente, o Instagram, canal do Pimenta, tá online. No mais é isso. Tamo junto e é nóis.